Oi, gente, muito boa noite. Estamos aqui com mais um podcast. Que grande alegria! Hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais e vamos falar de assuntos muito especiais também. Será uma bênção. Então você fique ligadinho aí, que hoje nós vamos falar de grandes características de mulheres da Bíblia. E a gente sabe quantas mulheres deixou histórias maravilhosas para nos inspirar e para que nós podemos seguir essas histórias, que nós podemos fazer a nossa história também olhando para a história de todas essas mulheres. Então, nessa noite estamos aqui com a Nájila. Muito boa noite, Nájila. Boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês e é isso. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui também com a missionária Lili. É grande prazer que a gente recebe ela com a missionária, onde ela está todos os dias, praticamente na obra do Senhor, servindo e abençoando grandes vidas. Muito boa noite, missionária. Boa noite, graça e paz para vocês que estão aí nos acompanhando. Sou grata pelo convite, tenho certeza que Deus falará conosco poderosamente. Então fique ligado, porque Deus tem coisa do céu para a tua vida. Amém! Gente, sem mais demoras, vamos estar falando. A gente escolheu 3 mulheres para a gente estar falando hoje aqui. A gente sabe que tem muitas histórias, muitas características da Bíblia, mas como a gente não tem um tempo, a gente escolheu 3. E hoje eu já quero perguntar para a missionária aqui sobre as características de Ana, né? E eu gostaria que você identificasse uma característica de Ana. Amém, minha linda, né? Dentre aí tantas características dessa grande mulher de Deus que muito nos inspira, né? Ana. E Ana era uma mulher que orava. Então podemos frisar dentre tantas características, tanto aprendizado que essa mulher traz para nós, para os nossos dias, né? Uma mulher que orava, a importância de uma mulher que ora. Amém, amém, amém. E nós queremos te encorajar a você orar pelo seu lar, a você orar pelo seu marido, a você orar pelos seus filhos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa noite, sobre a oração. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a oração. Amém, minha linda, né? A oração, ela toca o mundo. Então, se ela tem o poder de tocar o mundo, imagine a sua casa, amém, a sua família. E dentro da história de Ana, que tanto sofreu, né, que tanto chorou aos pés do Senhor, nós vemos aqui o poder da oração, que transformou o choro em júbilo. Amém. Então, independe da circunstância, independe da situação que você possa estar atravessando, a humilhação, a perseguição, mas nós estamos aqui como boca de Deus para a tua vida, usando uma característica dessa mulher, que se encontra na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1, você vai aí ouvir, né, acerca dessa mulher. Uma mulher que orou, uma mulher que perseverou em oração. Então creia, continue orando, continue perseverando na oração. Não importa o tempo que você está chorando, mas a oração tem o poder de transformar essa tristeza em alegria. A oração, ela abre os caminhos para Deus trabalhar. A oração, ela toca longe. Se você ora por uma causa, um propósito, pela sua casa, a sua família, enquanto você está orando, Deus está visitando alguém. Assim foi na minha vida. Enquanto a minha mãe orava por esta causa, pela minha vida, Deus trabalhou na minha vida. Então essa certeza que nós temos, né, do poder da oração, a importância de uma mulher que ora. Uma mulher que ora, ela é diferenciada. Amém. Uma mulher que tem uma vida de oração. Oh, glória a Deus, Jesus está falando conosco. A presença dele é neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Então você que aí está, sinta também a presença do Senhor. Sinta o abraço do Espírito Santo te envolvendo e Deus falando para você. Como Ana perseverou em oração, persevere também em oração. Creia, porque uma hora Deus
Deus muda esse negócio pelo poder da oração. Amém. E muitas vezes nós não temos nem forças para orar, né? Eu acho que Ana retrata muito bem isso. Ela orou silenciosamente ao Senhor, né? Então, existem problemas nas nossas vidas que a gente não consegue nem expressar a angústia, né? Que a gente sente. Ana, ela vivia angustiada porque Eucana ficava ali pressionando ela e mostrando aquilo que ela não tinha. E o diabo, uma das armas do diabo que existe, né? Eu li um livro que fala muito sobre isso. Que ele trabalha na nossa carência, né? Então, muitas vezes a gente não dá falta, a gente é feliz com o que a gente tem. De repente, você vê uma outra pessoa e ela via que a Eucana tinha, e aí ela sentia, mas eu não tenho. E aí o marido, mas eu te amo, será que isso não supre, né? E essa sua carência. E existem carências que só Deus, né? Muitas vezes a gente busca em outras pessoas, né? Aquilo para nos preencher, e Deus, ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, né? É verdade. E sobre a oração, você falou da tua mãe, eu também sou fruto das orações da minha mãe. Hoje eu vivo o milagre que a minha mãe tanto orou pela minha vida, entendeu? Então é isso. A oração, ela ecoa até depois que a pessoa se vai, né? Que ela parte para o Senhor, as promessas dele ficam, né? Elas não se vão junto, né? Elas continuam ali presentes, e elas tardam muitas vezes, mas elas se cumprem todas. Porque, então assim, a oração, ela é... Porque a oração, ela é semente. Resumindo, a oração é semente. A importância de nós orarmos. Porque é uma semente que você lança. E a terra é fértil. Uma hora vai brotar. A gente sabe de uma semente que a gente pode plantar, mas a gente controla uma semente que a gente vai plantar. Mas os frutos que vão dar aquela semente, a gente não consegue controlar. É verdade. Né? O pé de laranja, você precisa de quantas sementes para poder colocar ali? Para poder criar um pé de laranja, para poder nascer um pé de laranja. Né? E quantas laranjas não dão? Quantas outras sementes não dão? Então a oração é exatamente isso. E é isso que Deus está a falar conosco aqui, já nesse começo dessa conversa tão rápida, mas muito profunda, é sobre essa semente da oração, o poder da oração, né? De uma mulher que ora, né? E nós somos aqui frutos dessa semente, né? E Penina afrontava, perseguia, humilhava a Ana, e uma mulher que ora, ela tem mais facilidade de suportar. Uma mulher que ora, ela consegue discernir. Ela consegue ter a visão do alto. Ela consegue ter assim a dimensão do mundo espiritual. Então, em vez dela discutir, ela orava. Em vez dela entrar no confronto, ela orava. Em vez dela absorver aquela afronta, ela orava. Então é isso que Deus está falando contigo. Em vez de você absorver essa afronta, ore. Em vez de você retrucar essa afronta, ore. Porque são sementes que você está lançando na terra fértil. E que uma hora essa semente ela vai germinar. Foi assim na vida da nossa irmã Ana, que tanto queria filhos, mas Deus havia cerrado a madre dela para um grande projeto. E para que ela fosse preparada pelo céu, para gerar esse grande projeto de Deus, ela teve que orar. E Deus te escolheu para um grande projeto. Talvez você não está entendendo hoje. Mas se você orar, você vai conseguir passar o processo e lá na frente você vai entender. Então o poder da oração. Se você parou de orar, Deus está falando para você aqui nesta tarde, volte a orar. Volte a falar comigo. E como diz a nossa irmã, tem vezes que a gente não tem palavra, assim foi na vida de Ana. Ana chegou um dia que a Bíblia diz que ela não conseguia falar, mas somente os seus lábios se moviam, mas ela orava com o coração. Não importa a maneira, não importa como você está orando, se é alto, baixo, com o coração, até mesmo com as suas lágrimas. Mas Deus está te visitando nesta tarde, está dizendo para você, continue orando, porque você, como Ana,
Talvez você está dizendo aí, ou pensando, já não tenho mais força para orar. Deus está dizendo, se ajoelhe aos meus pés, chore, porque o Espírito Santo diz a palavra, ele interpreta com gemidos inexprimíveis. O poder da oração, só nos fortalecemos em Deus através da oração e da leitura da poderosa palavra de Deus. Ore, diz o Senhor para ti, tu verás o que ele vai fazer. Glórias a Deus. Amém. A oração, ela é uma arma poderosa em Amém. nossas vidas. Sem a oração, não viveríamos metade do que temos para viver, né? Sem a oração, não dá para viver. A oração é a nossa fortaleza, né? É quem nos sustenta. O Senhor nos sustenta através da oração. É verdade. E vamos lá para outra mulher da Bíblia. Vamos lá. Qual mulher você quer perguntar para ela da Bíblia? Sobre a Débora. Amém. Vamos falar da Débora, corajosa, posicionada, né? Aquela que se levantou, né? Sim. Diante de tantos homens ao redor dela, ela se posicionou e foi a juíza, né? Que enfrentava, né? Muitos problemas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Débora, Amém. sobre essa característica dela. Né? Tantas mulheres que nos inspiram, né? Tantas mulheres que nos inspiram. E Débora, no livro de Juízes, quando falamos de Juízes, né, capítulo de número 4 principalmente, já vem na nossa mente Débora, né? Débora que num tempo difícil, muito difícil, ela se colocou como mãe de Israel. Enquanto todos recuavam por causa do inimigo, que há muitos anos prevalecia sobre o povo de Deus, essa mulher se dispôs e Deus a levantou como a primeira juíza para julgar o seu povo. E Débora nos traz assim grandes lições, né? Uma das características fortes dessa mulher é que ela fez a diferença. Então é possível fazermos a diferença em tempos difíceis e tribulosos. É possível, enquanto muitos recuam, fazermos nós a diferença e nos disponibilizarmos para que Deus nos use. Todos recuavam com medo do rei Jabim, seu grande exército, seus carros de ferro temidos. Muitos recuavam. Num tempo muito masculino, Deus levanta uma mulher chamada Débora para liderar, para julgar o seu povo. Uma mulher que Deus deu sabedoria. Aconselhar já não é fácil. Julgar, então, né? Ainda sendo mulher no mundo masculino. E né? aquele tempo Hoje que em era dia mais ainda difícil. hoje a gente já enfrenta, né, tantas Sim. coisas. A mulher ainda é muito, né? Então, assim, se a Bíblia diz que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, então hoje Deus quer fazer o mesmo conosco. Amém. Quer nos usar num tempo difícil. Onde muitos estão recuando, Deus quer te usar. Glória a Deus e aleluia. E olha que coisa linda. E essa mulher, quando a Bíblia diz que ela, mulher de lapidote, isso quer dizer que ela tinha seus deveres de casa, deveres domésticos. Então ela tinha um esposo, ela tinha uma casa, também fazia obra, né? E ela atendia o povo e julgava o povo embaixo de uma palmeira. Entendemos também, por ser uma mulher, ela atendia embaixo de uma palmeira, né, em aberto. Sim. Também como vigilância, como sabedoria. Mas Deus nos ensina, através da vida de Débora, que é possível. Nós, mulheres que tanto corremos, os afazeres, muitas mulheres trabalham, têm suas casas, seus filhos, mas é possível a gente se dispor para que Deus nos use, para que o reino dele seja beneficiado, para que o povo dele seja beneficiado, né? E Débora foi muito usada por Deus. Em muitos anos, onde o rei Jabim vinha vencendo, sempre vencendo, e na verdade o povo já estava acostumado a perder. Por isso que nós vemos, né, quando eles temem, e Deus fala através de Débora, juíza, e também profetiza, fala para ela que ia dar vitória, que ia pôr um fim naquele sofrimento e naquela perseguição.
Mas Débora, glória a Deus, quando ela transmite esse recado, essa mensagem, melhor dizendo, essa mensagem de Deus, que Deus daria vitória, que o tempo do choro tinha acabado, que o tempo da perseguição tinha acabado, que o tempo difícil tinha acabado, porque muitas mulheres sofriam porque seus esposos eram mortos nas guerras. Jabim, quando vinha com os seus carros, e o chefe ali, o Cícera, vinha com os carros de ferro, muitos homens eram mortos. Então muitas mulheres ficavam viúvas, né? Fugiam, muitos fugiam, porque temiam. Mas Deus está falando contigo, enquanto muitos estão temendo, se disponha. Deixe Deus te usar, deixe Deus te levantar. Faça a diferença nesse tempo difícil. Faça a diferença nesse lugar difícil. Faça a diferença na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela, no teu trabalho, na vizinhança. É possível fazermos a diferença. Glória a Deus e aleluia. E nós vemos essa mulher, primeira juíza, profetiza, fazendo a diferença num tempo muito difícil. Eu vejo nessas mulheres a certeza da identidade em Cristo. Elas sabiam que Deus estava com elas. Então, em momento algum, elas temiam, né? Sim. Você vê que elas sabiam quem elas eram em Cristo. E é isso que a gente tem que ter. Eu até falei com as meninas sobre isso. Nós somos criados para ser imagem e semelhança dele, né? Só que às vezes a gente acha que vir uma vez na semana na igreja vai nos aproximar ou vai nos deixar parecidos. Só que não, é a convivência, né, com Deus diariamente que nos faz descobrirmos a nossa verdadeira identidade nele, entendeu? Então não adianta a gente achar que é vindo de domingo ou na quarta que a gente vai descobrir a identidade. Não, nós temos que se alimentar todos os dias, né? Todos os dias da palavra de Deus, e ler, e conversar com Ele, entrar em oração, entrar no nosso quarto, termos o nosso particular. Porque aí é igual aquele marido e mulher que se parece, sabe? Que eu falo? É convivência. Então não adianta você querer, sabe, ter a intimidade com Cristo, com Deus e não buscar, né? Sim. Na realidade, você que tem que se posicionar e tomar uma atitude, né? E Débora, ela sabia quem ela era em Deus e que Deus estava com ela em todos os momentos. Todas essas mulheres, né, que nós temos na Bíblia como exemplo, sabiam a verdadeira identidade, né? E é isso. Verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom a gente ouvir essas histórias de grandes mulheres, né? Como nos inspira, como nos dá força, né? Como nos ensina, né? E é muito bom, é maravilhoso viver esses ensinamentos. Agora eu queria que você falasse sobre uma característica de Jael, que é uma grande mulher. Eu amo a história de Jael. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de Jael, uma característica, porque ela tem várias. Mas eu gostaria que você falasse uma característica de Jael. É verdade, né? E também no livro de Juízes, né? Eu acho assim tremendo, porque a gente escuta muito mais falar de Débora. Sim, porque Débora, Deus levantou para liderar, a juíza, profetiza, e ela estava em evidência. Né? Estava em evidência. Então é Deus que põe em evidência. É Deus. Amém. E glória a Deus por isso. Mas também no mesmo capítulo, no mesmo livro, né, aprendemos sobre Jael. Né? E o que a gente fica assim, tremendamente assim, mesmo assim, digamos assim, encantada mesmo, é algo assim, é um contraste. Sim. Tá entendendo? Sim. É um contraste. Débora em evidência e Jael no anonimato. Deus é perfeito em tudo. Amém. E para nos ensinar, né, essa mulher, além de corajosa, né, que Deus requer de todas nós, eu costumo dizer que Deus só usa os corajosos. Então você não precisa saber muito, nem ter muito. Você precisa ter coragem. Amém. Coragem para se levantar aí, coragem para ir cultuar, coragem para ir para a escola bíblica, coragem para ir para o evangelismo, coragem para ir para a visita, coragem. Isso não quer dizer que você sempre vai estar bem. Você precisa de coragem. Vemos muitos milagres na Bíblia, né? Até em mulheres, que a gente poderia
até falar bastante, mulheres que teve coragem de se levantar e ir até lá, ao encontro do seu milagre. Quando Deus fala na Bíblia também para nós, na palavra do Senhor, né, para nós ser corajosos, corajosa, é porque Deus quer usar um povo corajoso. Amém. Né? Não quer dizer que você vai enfrentar porque você não tem medo. Você vai enfrentar com medo mesmo. E eu vejo assim, já é uma mulher corajosa. Mas o que me chama a atenção e o que Deus muito falou comigo, é uma mulher que estava no anonimato. Então não adianta a gente falar assim, porque eu estou lá esquecida, eu estou lá e ninguém vê, eu estou lá naquele lugar. Não. Porque Jael, ela estava lá na tenda dela, né? Você não escuta falar sobre ela, com um marido difícil, um marido rebelde, né? Que se rebelou contra Deus e contra o seu povo, mas nada disso, né, distorceu a sua identidade. Uma mulher no anonimato, mas que manteve a identidade dela em Deus. Então não importa o momento, mantenha a sua identidade em Deus. Não deixe que o momento, ou o que for, ou alguém, distorça isso em você. Você tem que ter firmeza na sua identidade. Você sabe quem você é em Deus. Mesmo o esposo dela, saindo dos caminhos de Deus, se rebelando contra Deus, ela manteve a sua identidade. E essa mulher no anonimato é onde Deus usou essa mulher. Quando Deus fala na boca da profetisa Débora que daria a vitória, não pela mão de Baraque, mas pela mão de uma mulher, Deus foi lá no anonimato. É lindo. Lá dentro de uma tenda onde estava uma mulher sofrida. Mas que não, irmão, olha, sofrimento não tem poder de distorcer a minha identidade em Deus. Luta, perseguição, enfermidade, nada. O que nos separará do amor de Cristo? Então essa identidade, nós temos que zelar dela e não permitir que nada aqui nesta vida tenha o poder de interferir na nossa identidade. Nós precisamos ter essa firmeza. Então Deus usa quem está em evidência, mas também usa quem está no anonimato. Para Deus, só precisa se dispor. Amém. Só precisa ter intimidade com Ele. Né? Orar, buscar, ser fiel, ler a palavra, meditar, como disse a nossa irmã, ter um tempo no particular do seu quarto, no secreto com Deus, ter uma vida diária. A vida com Deus é crescente. É crescente, você não pode parar. Você vai crescendo, porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Então é crescente. Então Jael, no anonimato, Deus usou para dar uma vitória que há muitos anos o povo esperava. Então você que está aí, cantinho, escondidinha, Deus está te vendo. Sabe o que eu acho lindo na história de Jael? É que Deus, ele preparou Jael para este momento, porque Jael, ela montava tendas, então ela tinha habilidade com a estaca. E muitas vezes a gente está ali, ou tem habilidade na cozinha, habilidade em tantos lugares e nos achamos tão inferiores na obra, né? Nós pensamos assim, nossa, mas eu queria saber cantar, eu queria fazer isso, eu queria estar em destaque, mas Deus quer te usar onde Ele te colocou ali, naquilo que você tem talento. Então muitas vezes a gente fica questionando por que a gente não tem isso, aquilo, né? Sim. Vemos no outro, né? Mas Deus nos deu algo nosso, especial, propósito feito para nós, né? E Jael, ela sabia o quê? Montar tenda. Exatamente. Era o quê? Mexer com a estaca. E aí Deus pega, neste momento, fala assim, ó, vou te usar com aquilo que você tem mais experiência. E aí ela mata o homem com a estaca. Gente, acho linda essa história, linda, linda. E ela ficou quietinha, ela saiu, não ficou nem, fui eu que matei, fui eu que não sei o quê. Não, ela chegou e falou assim, ó, o homem que está procurando está lá dentro. Quietinha, bonitinha, você vê. E fez linda, a diferença. E ele chegou e pediu algo para ela, né? Você vê. E ela com muita sabedoria, né? Eu quero água, você quer Aí leite. você vê O leitinho. Que lindo, né? O conjunto de características e virtudes que nós mulheres temos.
Sim, Com Temos. certeza. sim, Uma mulher equilibrada, sim. Equilibrada, hein? Porque tem que ter um equilíbrio pra matar uma pessoa, gente, Tem que num ter um momento né? desse, E né? assim saiu, recebeu, entre, meu Senhor. Equilíbrio. A mulher que ora, É. tá Amém. entendendo? É a A base. mulher que faz a diferença. A mulher que se dispõe e que tem a sua identidade firmada em Deus. Sabia o Uma momento coisa certo, linda. né? Ela sabia o momento certo. Ela deu o exatamente. leitinho, depois ela colocou o paninho, cuidadosa. Por isso E que aí a foi gente, com a na estágio. Deixou nossa ele caminhada, dormir, a a gente- gente não pode, em todos os momentos, rejeitar aquilo que o Senhor põe naquele momento para nós fazer. É, Porque você vai precisar lá na frente dessa experiência, né? Amém. Então, assim, Deus já viu lá na frente, sabia que ia precisar que ela tivesse essa habilidade, Deus já sabia de tudo. E se ela ali não jogasse as ferramentas de lado, eu não vou construir tenda coisa nenhuma, né? é. Verdade. Então ali ela estava num preparo. Isso não é trabalho pra mim, isso não é trabalho pra mulher, né? Porque É. muitas vezes a gente começa a querer dar essas É. desculpas, né? Sim. Mesmo assim, as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos para que nós façamos. É verdade. Aí às vezes a gente começa a dar desculpa, não, porque eu não tenho tempo, não, porque eu não sei o quê, porque isso não é, É trabalho pra difícil, mulher, é pesado. porque isso é difícil, porque isso é pesado. É. Então, se Débora, ela tivesse, se Jael tivesse desprezado isso, ela não Não teria teria. a habilidade, né, que ela adquiriu para que no momento certo ela usasse. Né? E fica essa grande lição para nós aqui, né? Dentre tantas outras que a gente pode aí, né, extrair dessas 3 mulheres que nós acabamos, né, aqui falando um pouquinho delas. A gente já aprendeu, né, já adquirimos aqui para nossa bagagem, né, alguma coisa para nossa vida. Amém. Gostaria que você desse aí as referências bíblicas dessas 3 mulheres, para que essas mulheres que estão aí vendo esse podcast anote e que faça a diferença. Estude essas mulheres essa semana, porque às vezes você vê que vai chegar aí para muitas mulheres que às vezes nunca ouviu essa história. Para a gente é muito comum a gente estar conversando aqui sobre essas grandes histórias, mas o Senhor tem muito para falar na sua vida. Então vamos te dar aqui as referências bíblicas de onde que está cada história dessa e você vai anotar. E essa semana você vai ler com muita atenção, você vai meditar nessas grandes mulheres. Não importa o que você está passando, não importa em que estação você está, não importa em que tempo você está, o Senhor vai falar com você através dessas histórias, através dessas mulheres da Bíblia. Ana, onde que eu encontro essa história de Ana? Onde que começa aí? Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Maravilha. Você já começa aí no primeiro capítulo, no começo da história, começa difícil, mas logo em seguida vem um cântico. É. Então, o Amém. começo pode estar difícil, mas depois vem o cântico. E Débora, onde que eu começo? Está em Juízes, capítulo de número 4, né? E também já, né, juntando aqui a Jael, que nós falamos aqui, também está aí no mesmo capítulo, né? Em Juízes, capítulo 4, tá? Sobre Débora e Jael, né? E você vai conseguir aprender muito mais. E Deus vai falar contigo poderosamente, né? E muito mais você vai extrair, o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre o teu coração. Amém. Que lindo, né? Nájila, tem alguma coisa para... Então, nessas 3 histórias, eu vejo mulheres que esperaram o tempo do Senhor, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas a minha bênção não vem, mas eu não sei, porque eu canso de orar e eu tô lutando, que nem Ana, né? Você vê, ela sofreu e ela era angustiada, mas existia um tempo, né? E muitas vezes a gente quer acelerar o tempo, né? Só que Deus está nos preparando para algo, né? Assim como Ele preparou a Débora, assim como Ele preparou a Jael, assim como Ele preparou a Ana. Então, pare de questionar o Senhor, né? Tente entender que tudo tem um propósito, né? Nas mãos de Deus, é só você entregar nas mãos do Senhor que você vai chegar na sua vitória, mas existe um tempo, existe um preparo, nós somos mastigadas para que a gente possa saber quando ganhar a nossa vitória, ou quando chegar a cumprir o nosso propósito, ou descobrir a nossa identidade, nós possamos passar essa experiência para as outras pessoas, porque o propósito
vem com a luta antes, né? Não adianta a gente querer pular as etapas do Senhor, né? Então é isso, espere no Senhor, ore como Ana, seja valente como a Débora e espere no momento certo para agir como a Jael e use o que Deus te deu, né? Sim. É isso, não fica assim, porque eu não sou capaz, porque isso não é para mim, não, isso é para você sim, porque foi o Senhor que preparou e Ele sabe de todas as coisas, né? Amém? Amém. É isso. Amém. Gente, falaríamos horas e horas e horas aqui. Mas assim, quero te convidar a assistir alguns vídeos que tem aqui no nosso canal. Preparamos com muito carinho para vocês, com muito amor. E já gostaria de agradecer a missionária. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Gratidão por dividir conosco as suas experiências. Gostaria que você falasse seu Facebook, como que você está lá no Facebook. Você tem algumas ministrações lá, né? Sim. Para mim foi assim, uma grande alegria, né? Aprendi nesse tempinho que ficamos aqui, a gente sempre aprende. Né? E Deus fala conosco. E eu tenho certeza que Deus falou, né, com pessoas que nos acompanham, que depois também vão estar aí, né, assistindo. Né? O meu Instagram é Lili, Missionária Lili, né? E meu Facebook também, Missionária Lili. Tá bom? Obrigada, linda. Maravilha, muito obrigada. Então siga lá, Missionária Lili, lá sempre tem a agenda dela, lá sempre tem alguns lugares onde ela está ministrando e é grande bênção, tá bom? Nájila, muito obrigada, Deus abençoe sua vida. Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Gente, até mais um podcast. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.